Então, boa tarde a todos e a todas. Agora a gente já tem alguns guris entre a gente. Aliás, isso eu quero fazer um estudo sobre isso, porque é muito mais mulher que tem acessado a nossa programação e estado presente. Eu fico me perguntando, acho curioso, né? Acho que é uma coisa para pensar. Mas então, muito feliz assim de ter vocês aqui. Já estava com saudade. Tem alguns nomes do pessoal que participou do nosso curso de extensão Literatura na Escola, oferecido pelo Praped, organizado por mim e pela Ana, que está aqui, Ana Paula Secato, junto hoje. E agradecer imensamente a Marta e a Camila por se disponibilizarem num final de ano pandêmico, né, com todas as circunstâncias que a gente tem desse 2020 horroroso, elas se dispuseram, aceitaram o convite para estar aqui para falar um pouquinho sobre o que elas fazem, que é tão bonito, sobre subjetividade em sala de aula, sobre a importância de cada um e cada uma das estudantes, né? De cada um dos estudantes. Então, primeiro é agradecer que vocês, gurias, estejam aqui para compartilhar conosco e agradecer a cada um e a cada uma que está aqui assistindo, que também deve estar em final de ano, cheio de coisa, mas estão animados para conversar e se alimentar um pouquinho, que esses encontros têm sido para isso, para que a gente se alimente e consiga ficar bem até o final do ano, tendo certeza das coisas bacanas que a gente tem para fazer. Então, que tenha esse tom o nosso encontro, assim, que a gente saia daqui com o coração mais quentinho para aguentar até o fim do ano. Então, é isso. De imediato, eu já passo a palavra para as gurias. Como é que ficou a definição? Quem é que começa? Eu. Então, tá. Então, tá, boa tarde, todo mundo. Eu sou a Camila. E já vou falar também que, embora esteja aqui há 8 meses falando nessas telas, eu não é minha praia, não falo bem. Eu falei para Carol, né, eu gosto muito mais de escrever do que de falar. Mas tem alguns convites que não dá para negar. Assim. E também porque esse projeto todo já ficou muito especial para mim, né? Tá todo dia ali na minha rotina, a gente está sempre trocando ideias e se inspirando, e eu fiz o curso de extensão também, e acho que foi uma das coisas que me motivou a aceitar o convite, né? Porque eu acho que durante o curso eu consegui me enxergar também como, né, uma das fazendo aquilo que eu estava ouvindo, né? Conseguir rever as minhas práticas e também enxergar a qualidade nas coisas que eu tenho feito ou tentado fazer. Então, acho que o curso me ajudou muito a organizar, assim, as minhas ideias e entender quais são as minhas angústias, por que eu tenho essas angústias e o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Então, quando a gente colocou o nome de escrita subjetiva, eu fiquei pensando muito nisso, né? No conceito, na teoria, em que momento da minha vida eu me deparei com esse conceito e trabalhei com isso, porque pensar em escrita subjetiva é meio que a história da minha vida, assim, mas ao mesmo tempo eu sei que também é um estudo, né, uma teoria, e não é um ponto para o qual eu me enveredei, assim, um caminho para o qual eu me enveredei com mais técnica, né, com mais, no sentido mais acadêmico. Mas aí eu fui fazer um histórico, assim, de mim, e tentar pensar no que eu entendo como escrita subjetiva, né, e organizar como eu transmito isso, ou tento incentivar isso nos meus alunos. E aí eu fui retomando a minha trajetória e encontrei os pontos em que eu lidei com isso mais estruturalmente, assim, mais organizadamente. Então, pensando, assim, esse meu percurso, do que eu entendo como escrita subjetiva, fui buscar os meus primeiros contatos com a escrita, né? Como que eu me vejo, desde quando eu me vejo como escritora, como autora, e o que eu sofri de transformação nesse tempo, né? Desde que eu comecei a escrever. Então, se eu voltando no tempo, indo lá para a infância, eu enxergo um passado assim muito bonito, muito leve, né? De uma relação muito íntima, muito feliz com a escrita, porque eu fui leitora desde cedo, assim, muito apaixonada, né? Quando liam para mim ou quando eu aprendi a ler, e aprender a escrever para mim foi emocionante, assim, porque eu comecei a me instrumentalizar para o que eu queria fazer. Desde que eu entendi o que era um livro, o que era ser escritora, eu comecei
a pensar que eu queria ser escritora. Eu achava que a gente aprendia a escrever para ser escritora. Tipo, eu achava que era uma coisa natural. Depois, óbvio, que eu, né, entendi que não tem nada de fácil, nem de lógico nisso, né? São outros caminhos. Mas aí eu comecei a pensar na escola, né? Pensando na minha trajetória escolar e como eu me entendo hoje estando do outro lado, né? Porque hoje eu sou a professora, que também é uma função que ainda é difícil na minha cabeça, assim, de organizar. Porque eu gosto muito de ser aluna, e eu procuro ser aluna o tempo todo. E aí é difícil me colocar como, eu sou a professora. De português ainda, né? Que tem todo um peso, assim. E aí eu comecei a comparar a trajetória no fundamental e depois no ensino médio, né? Porque quando eu comecei a lecionar, e isso não faz muito tempo, são 5 anos, né? Eu fugi bastante disso, assim. E aí quando eu não consegui mais fugir, eu realmente entrei na escola, então eu estou há 5 anos. E eu passei por todos os níveis, assim, do sexto até o terceiro. Hoje eu estou mais direcionada para o ensino médio, né? Eu tenho os 9 anos de ensino médio. Mas eu comecei a comparar com a minha própria trajetória. E aí eu comecei a perceber, assim, a diferença, e depois no curso de extensão também a gente falou bastante sobre isso, daquele abismo entre o fundamental e o ensino médio, né? Quando a gente fala de práticas de leitura e escrita. Então eu lembro de um fundamental muito criativo, muito lúdico, em que me incentivavam muito a escrever. E aí eu comecei a pensar no papel das minhas professoras, e eu tive a sorte de ter professoras que eram leitoras, elas foram minhas leitoras, elas não eram minhas corretoras ou revisoras, né? Eu lembro das professoras que se empolgavam comigo, que davam palpite, que liam meus textos, né? Que depois faziam uma publicação no fim do ano. Então eu tive essa sorte, assim, de ter um fundamental muito glorioso nesse sentido, e eu saí do fundamental realmente, né, me sentindo escritora, assim, muito segura da minha autoria, né? E até pelos gêneros que a gente trabalha no fundamental. Aí a gente entra no ensino médio, né? Entrei no ensino médio, a coisa começa a mudar bastante de configuração, ainda mais na minha época, né? Eu fiz ensino médio lá nos anos 90, assim. E vem o peso, né? A carga do texto dissertativo argumentativo, aqueles ETs, assim, que de repente colocam na nossa vida. E a gente deixa de escrever qualquer outra coisa, né? E eu vejo isso, observo muito isso na minha escola também, né? A direção que a gente dá para esse tipo de texto e o apagamento gradual, assim, lento e contínuo, sistemático que a gente faz da subjetividade dos alunos, né? Porque o texto, ainda mais depois da intervenção do Enem, eu não tinha Enem na minha época de ensino médio, mas aquele texto do Enem, né, que a gente tenta enfiar aquela fórmula na cabeça deles, e principalmente é impessoal. E como é difícil de fazer um aluno, né, de seus 15, 16 anos, perceber a diferença entre um texto impessoal, né, escrito numa voz impessoal, e um texto sem subjetividade, né, em que ele não pode se expressar subjetivamente. E como ele poderia pensar em fazer uma junção dos dois. Porque daí eu acho que já é um exercício de escrita assim, mais avançado, né, mais complexo, que a gente leva muito tempo para conseguir fazer também. Então, comecei a pensar nessas coisas. Claro que eu penso nisso hoje, né? Olhando, na época eu não enxergava, mas eu não me lembro de ter grandes problemas com isso também, porque como eu sempre tive uma consciência muito grande da minha escrita, eu consegui passar pelo ensino médio exercitando isso, né? E tentando de todas as formas imprimir a minha subjetividade nas coisas que eu escrevia. Porque eu sempre fui muito orgulhosa, assim, muito vaidosa dos meus escritos, e eu sempre quis que eles tivessem a minha cara, a minha marca. Claro, né, hoje eu olho para isso, eu tenho uma outra dimensão, né, mas eu entendo que eu fazia isso mesmo que inconscientemente. E aí, quando eu cheguei depois da faculdade, eu fiz um curso na URGS, né, de especialização, que na época era Estudos Linguísticos do Texto, algo assim, o nome do curso. E aí eu conheci, né, fui aluna da Magali, do Valdir, e fui orientanda dela, né, do TCC, lá da especialização. E aí a coisa se transformou, porque daí eu comecei a olhar para trás com esse olhar de pesquisadora, né, e entender o meu próprio caminho, assim, porque daí o meu trabalho com ela, de conclusão do curso, foi nesse sentido,
analisei, na época era a escrita subjetiva nos blogs, né, que era o auge dos blogs, eu estava muito imersa naquilo, eu cheguei a analisar o meu próprio blog, você entendeu? Eu sempre me usei como objeto, assim, nesse sentido, principalmente com esses estudos de escrita. E aí ali as coisas mudaram para mim, né, porque eu conheci os dois, conheci o Benveniste, toda aquela, né, a subjetividade da linguagem, todas as coisas, fiquei muito alucinada por muito tempo. Mas depois eu acabei tomando outros caminhos, porque eu fui para outros caminhos não tão distantes, né? Porque eu fui para escrita criativa na PUC, então eu fiquei, né, tentando ir para uma parte mais prática, fugindo um pouco da teoria, mas depois acabei voltando. E aí depois veio o percurso do mestrado e do doutorado dentro da letras, né? Primeiro o mestrado na escrita criativa, que daí sim, né? Eu estava no campo da escrita subjetiva, eu pude fazer exatamente como eu quis. E era numa época ainda que eles não estavam totalmente organizados e ninguém sabia exatamente o que era uma dissertação de escrita criativa, o que era um ensaio teórico, e a gente era extremamente livre assim, para fazer o que quisesse. Mas no doutorado também foram 4 anos fazendo uma pesquisa e lutando com essa ideia, né? De eu quero, eu preciso, é uma questão de sobrevivência para mim chegar no final e ter uma tese que tenha a minha cara, né? Eu não quero escrever como eu vejo meus alunos escrevendo odiernamente e aquelas coisas assim que eu não quero, eu quero um texto que seja que tenha a minha cara. E aí eu comecei a pensar nessas questões, né? Como é difícil a gente escrever cientificamente, academicamente e ser validada ao mesmo tempo usando subjetividade, né? Porque às vezes a gente perde essa validação, a gente abre mão da validação quando opta pela subjetividade. Então, é um meio que é muito difícil, né? E eu vejo meus alunos entrando em conflito com isso na hora de se preparar para um Enem, por exemplo. Então, às vezes eu tenho turmas de terceirão que eles estão absolutamente viciados na fórmula do Enem. E não importa a proposta de redação ou de escrita que tu dê, eles vão querer fazer uma proposta de intervenção no final. Que fica, né? Não precisa fazer uma proposta de intervenção. Às vezes o tema não pede, não tem como, mas eles tentam dar um jeito de fazer a tal da proposta de intervenção. Então, eu acabo tendo um conflito diário com a minha própria disciplina também, né? Porque na escola, eu acho que a maior parte das escolas é assim, a gente divide no ensino médio redação, literatura e língua portuguesa. E aí eu penso muito no que a comunidade, né? O que os alunos, os pais, a sociedade, a escola esperam de uma aula de português, né? O que eles entendem como português. Porque se eu peço uma redação, os alunos falam, mas por que tu está pedindo redação se eu tenho aula de redação? Né? Eles não conseguem entender de uma forma integrada algo que nós mesmos separamos, né? A gente trabalha tudo por caixinhas, e eu tenho a minha colega que dá aula de literatura e redação, e nós somos muito, muito grudadas e fazemos muita coisa juntas, mas a gente não consegue fazer tudo. E às vezes a gente está fazendo as mesmas coisas e não trocou isso, né? E eles falam assim, a gente fez uma coisa muito parecida em redação. Óbvio, né? Porque é tudo integrado, é tudo a mesma coisa. Então, isso é um conflito diário para mim, assim, como fazer, ajudar, né? Porque fazer, eles fazerem, não tem como, mas como eu posso ajudar com que eles recuperem a espontaneidade da escrita, né? Aquela alegria da escrita que a gente tem lá no fundamental, né? Esse orgulho que eu sempre tive, que eu consegui manter de certa forma. Como que eu faço ou para despertar isso neles, ou para fazer eles recuperarem? Porque a minha perspectiva é essa, assim, da linha do tempo da escola, né? Que a gente ensina a escrever, a gente dá esse instrumento, a gente estimula, e aos poucos a gente mesmo vai tirando. Né? Então, tudo que a gente incentiva lá e compartilha né, e mostra para os pais e leva para a comunidade, depois até o ensino médio a gente vai tirando. Claro, né, que isoladamente eu acho que a gente sempre tenta recuperar essas coisas e manter a subjetividade, mas é difícil, né? Quanto mais eu sempre faço uma proporção assim dos níveis para os quais eu dou aula, né? Nono e primeiro ano eu consigo ter muito mais, propor muito mais atividades e propostas de escrita que levam a subjetividade em consideração, né? Ou que estão em torno dela.
do final do segundo ano para a terceira série, se torna muito mais difícil. Aí na terceira série, então, eles mesmos cobram, assim, esse treino, né, para o vestibular. Mas quando a gente consegue fazer uma coisa, né, mais autoral, eles ficam muito felizes. Assim. Então, esses dias eles fizeram uma atividade assim no EAD, e eu fui mostrando para eles o que eles tinham produzido, e eles chegavam a verbalizar, assim, nossa, como a gente é talentoso, olha como a gente é ótimo, nossa, voa terceirão, porque eles já estavam há um tempo sem se enxergar como autores, né? E ainda toda o contexto, a pandemia, esses meses, longos meses, assim, por EAD, em que eles não interagem na sala de aula, eles conseguiram interagir entre eles através daqueles textos, né, que eles estavam lendo uns dos outros, assim. Acho que era um exercício que eles não faziam há um tempo. Então, no meu dia a dia, como professora, né, eu tento, uma saída que eu tento é explorar ideias, né, propostas que levem mais em consideração a subjetividade e temas também que eles possam exercer isso. Intercalar também e fazer comparações, né? Então, se um dia eu peço uma redação muito formato Enem, tentar, no outro dia que eles fizeram algo mais autoral, mais livre, mais subjetivo, fazer as comparações, principalmente para contextualizar, né? Vocês são donos da língua, né? Vocês têm que aprender só a se adequar. Então, vocês têm o domínio, vocês podem fazer uma redação do Enem, e isso não despersonalizar vocês, né? Isso não tirar, não apagar a subjetividade de vocês. Vocês têm como controlar isso. Eu acho que essa autoestima que é difícil da gente transmitir. E aí, a Carol tinha falado, né, para a gente falar um pouco das atividades que a gente fez nesse ano. Então, foram 8 meses até agora, bem intensos. Eu fiz muitas atividades com eles relacionadas à pandemia lá no início. Eu fui rever, assim, para selecionar, e era tudo eles, estou há 60 dias confinado, e eu, que sonho, né, que saudade de quando eu estava com 60 dias confinado. E depois a gente teve que ir parando, porque eles não suportavam mais, né? Ninguém suportava mais. Eu comecei a entender que, tá, chega, vamos pirar, vamos para outro lado, vamos, né? Ou tentar ressignificar isso de outras formas. E a gente foi para outras áreas de ficção, de outras pandemias, né? De outros universos, assim, para eles desfocarem um pouco. Então, algumas coisas que eu fiz esse ano. Uma das atividades, uma das primeiras que eu fiz foi a que a Carol propôs lá no Literatura na Escola, que era o convite da página em branco, que eu acho que a Marta também, né, fez, acho que foi mais ou menos o que eu vou projetar para vocês. Vou ver se eu consigo aqui. Algumas dessas atividades. Essa parte, eu tô falando antes da Marta, mas eu tô copiando ela, porque ela me disse que ia mostrar o Instagram, porque eu ia selecionar os trabalhos, colocar numa apresentação e trazer. Aí ela disse, eu vou mostrar o Instagram. Eu, óbvio, né? Porque eu não mostro o Instagram, é muito mais fácil do que fazer toda essa volta. Então, essa é a página que eu acabei fazendo no Instagram para postar esses trabalhos, porque no dia a dia ali da escola também, a própria escola não dá conta de compartilhar tudo, e eu gostaria de ter meio que um portfólio meu, né, individual. Então, sempre vou lá, pergunto para eles, e eles já têm como... Eu vou lá e pergunto, posso postar no meu perfil? Eles, pode, Dori, que legal, que emoção. Eles gostam muito de mostrar o que eles fazem. E eu adoro mostrar também. Então, o primeiro foi esse aqui, da... Sim, eu tenho 50 mil perfis, que é, né, Luísa, desculpa. O convite. Aqui é a flechinha, estava trocando. Deixa eu só mostrar o cardzinho do Insta que a Carol postou, que é o convite, uma página em branco. Uma página em branco é um convite. Então, a ideia era justamente falar, né, sobre os sentimentos, as emoções, a vivência do distanciamento, da pandemia, numa página em branco. Então, eles podiam usar ilustrações, usar cores, usar escritos, usar recortes, fazer do jeito que eles
quisessem. E claro que é uma proposta que é para qualquer nível, né? Todo mundo gostaria de fazer. Eu mesma fiz antes, né? Fiz para mandar para a Carol o meu e aí adorei fazer e propus para eles também. Então, eles fizeram. Alguns fizeram digitalizado, assim, outros fizeram à mão, né? Então, fizeram bem dentro do que a proposta pedia, e eu tinha mostrado para eles, eu botei algumas fotos do Instagram do Literatura na Escola, para eles se inspirarem, e alguns fizeram bem, assim, na vibe caótica, o meu dia, meus pensamentos, né, minha loucura interna, e alguns fizeram super esquematizados, assim, e que também refletia muito o que estava sendo aquele momento da pandemia, né, aquela rotina, assim, aquele círculo, todo dia levanta, vai para aula, almoça, faz tarefa. Eles estavam soterrados de tarefas naquela época. Alguns fizeram mapa mental, tipo, motivos para me expulsarem, minhas piadas ruins, como muito, igual uma capivara, incomodo muito. Então, eles estavam lidando com esse momento de estar em casa 24 horas por dia com a família, e a família verbalizando, né, que não aguentava eles às vezes. Então, todo esse processo inicial e saíram umas coisas lindas, né, para variar. Aqui teve um final, porque todos fizeram muito coloridos, muito cheios de coisas. Eu amei esse primeiro, ele botou, é incrível como eu posso apenas juntar um monte de imagens e pessoas entenderem. E aí, nossa, ele está descobrindo o conceito de ícone, né, vivendo, porque ele botando ali o ícone do Classroom, do Word, do Meet, do Spotify, todo mundo já sabe o que está acontecendo com ele, qual é a vida dele. E teve um último aqui, que eu não sei se ele fez de preguiça, ou se. Mas eu também validei, porque dizia muito daquele momento, né? Acordar, fazer o simulado, almoçar, dormir. Tipo, quando a gente abre para uma proposta assim, tão livre, né? Tão subjetiva, a gente tem que lidar também que às vezes vem umas coisas que estão distantes do que a gente imagina. Mas eu não posso negar, né, que ele conseguiu tão bem refletir o momento ali que estávamos vivendo. Depois, uma segunda atividade também foi copiada não, foi inspirada, né? No perfil que a Carol compartilhou, Ressignificando a Quarentena, que foi a atividade que o Samuel propôs. Daí eu falei com ele e levei para a escola também. E aí eu transformei no Palavra de Máscara, que é inspirado no livro do Acapoeta, né? O livro do significado. E eles tinham que pensar em palavras que eles estavam ressignificando na pandemia. Então, né, muitos termos foram muito repetidos, né? Isolamento, distanciamento, tédio, mas teve alguns inusitados, assim, né? Tipo, apocalipse. Apareceram várias coisas lindas. Esse do apocalipse é muito. É a falta da companhia dos amigos da manhã. É o sumiço do vôlei nas segundas e quartas. É não ter mais inglês nas terças. É ver pessoas gigantes passarem conhecimento só pela telinha do celular. É perceber que o fim do mundo não é com terremotos, tsunamis e furacões, mas é sim perder o poder de amar pessoalmente. E aí essa aluna, na época, ela entregou a tarefa e mandou um recadinho dizendo como tinha sido importante para ela fazer, porque ela parou para pensar no que ela estava sentindo e conseguiu organizar. Então, claro que de 50 alunos que eu proponho, vai fazer uma análise assim, mais longe, né? Mas já para a gente já consegui, rolou. E depois eu fiz uma outra atividade relacionada à pandemia, que foi uma página de diário, e aí que eu não dei tanto, não foi tão livre, né? Não dei tanta liberdade do desenho e tal, dos ícones. Eles tinham que escrever realmente uma página de diário. Porque eles estavam, a segunda série do médio, estavam lendo Ruína e Leveza, que é o livro da Júlia Dantas, aqui de Porto Alegre. E ela fez, né, no início da pandemia, logo no início da pandemia, a Júlia criou um blog, o Diário da Pandemia. E a ideia dela é que cada dia uma pessoa escreva sobre cada dia. Então, ela tem desde o primeiro dia lá do isolamento, uma pessoa diferente escrevendo sobre o dia. E a ideia é ter uma crônica, né, dessa pandemia, que é um blog que eu acho que agora, né, está acessado, mas eu acho que ele vai ter uma importância imensa mais adiante, né, porque a gente vai ter uma grande crônica de como
muitas pessoas diversas se sentiram nesse momento, de várias idades e tal. E aí eu propus para eles fazerem a entrada do diário, e depois selecionei alguns e mandei para a Júlia, né? E daí eu passei as reportagens para ele, ela saiu na Zero Hora, no Jornal do Comércio, no Correio do Povo, então eles ficaram interessados, assim, em função da mídia que teve, né? E aí, esse é o blog, mandei alguns textos para ela e ela publicou, acho que eu mandei 8 textos, ela publicou, então tem, tipo, ó, da Ana Paula, só o primeiro parágrafo para vocês terem uma ideia. Já faz 2 meses que esse longo domingo começou. 2 dias 25 nos passaram, ou seja, consegui economizar 2 mesadas. Isso não importa muito, é mais surpreendente como eu consigo me atrasar para uma videoaula, mesmo estando em casa. Mereço um prêmio. Super. E aí, desse blog, esses dias, ela entrou em contato comigo, a Júlia, porque uma estudante de jornalismo entrou em contato com ela, que está fazendo um documentário justamente sobre a expressão da subjetividade na pandemia, né? Como a gente expressou os sentimentos, como a gente elaborou os sentimentos durante esse momento. E aí ela selecionou 2 textos das minhas alunas. Daí, óbvio que, né? Daí eles vão constar no. Elas vão gravar um vídeo, mandar pro documentário. Não sei se vai sair efetivamente, mas teve. Então, teve uma repercussão para fora, assim, que deixou elas muito felizes, e ficaram bem orgulhosas. Então, acho que eu consigo retomar um pouco do meu desejo, assim, né? De fazer eles se enxergarem como autores e capazes de escrever qualquer coisa. Eu acho que. Eu, eu não sei qual é o tempo, Carol. Já chegamos ao fim Tá, do eu ia tempo. comentar outras atividades, mas assim, vou deixar o Instagram, e aí vocês podem entrar lá e olhar. E tá bem no começo, tem pouca coisa ainda, mas vocês podem olhar e também me mandar mensagem, perguntar se quiserem algum material. Eu sempre mando tudo sem nenhum problema, é só pedir que eu encaminho. Aí depois a gente conversa. Obrigada. Camila, muito obrigada. A ideia é a gente conversar em seguida, né? Eu já vou passar a palavra para a Marta, só queria fazer um comentário que foi intencional, que no início eu não apresentei vocês duas formalmente, porque me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar isso com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Assim, eu não sei se é exatamente humildade ou o que, que é assim, mas uma postura de quase dizer, não importa muito por onde eu fui, importa muito onde eu estou agora, né? Então eu achei muito bonito. A Camila, a Marta é mais jovenzinha, mas a Camila já tem uma trajetória longa acadêmica também, com muitos trabalhos importantes, e ela é escritora também, né? Então ela tem livro infantil. Eu acho que todas essas coisas são muito bonitas e dizem muito desse docente, né, dessa docente que está muito aberta, né, para o diálogo. Eu acho isso bem importante de ser dito, e o quanto a Camila começou a fala dela pela subjetividade, né, então, da escrita dela, da memória dela, e o quanto nós também, professores e professoras, podemos nos desafiar a vivenciar aquilo que a gente propõe para os nossos estudantes, né, que talvez seja uma coisa importante, e que talvez a nossa subjetividade esteja também muito naquilo que a gente propõe para os alunos e para as alunas, e que a gente também precisa se orgulhar, né? A gente quer despertar esse orgulho neles, e o quanto a gente precisa também despertar esse orgulho na gente. Que o que a gente faz é muito importante, e é muito bonito, e vai ao encontro da subjetividade deles, né? Então, eu acho que só queria fazer esse comentário que eu acho bem importante. Depois eu faço um comentário da Marta também no final, que quis inverter, que eu achei que as gurias inverteram de um jeito bem bonito. Marta, a palavra é tua, por favor. Boa tarde, então, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito honrada, muito feliz com o convite, até porque, bom, claro que vocês não sabem, mas eu conheci a Carol e a Camila quando eu ainda estava na graduação na PUC. Eu entrei em 2012 e ela já estava no mestrado, doutorado, enfim. Então, quando tinha aquelas atividades, acho que eram as horas complementares, e eu sou de Guaíba, né? Pra quem não sabe, eu sou de Guaíba, então eu pegava, na época não tinha nem catamarã, eu pegava ônibus, ia lá às vezes mais cedo, especialmente para ver as gurias, assim, que era sempre antes das aulas, que eram noturnas na PUC.
ficava muito feliz, eu olhava os slides da Carol, assim, na época não era o Canva ainda, e eu ficava muito apaixonada, assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa assim? Ou então, quando a Camila dava aula pra gente, porque ela estava, não tenho certeza, mas eu acho que ela já estava no doutorado. Então, quando ela assumia, assim, ficava, vem a doutoranda, vem a Camila, que legal, ela é tão diferente. É, ela vai falar, daí ninguém perdia a aula, era um momento muito especial. Então, eu fico muito honrada, assim, de ter sido convidada pela Carol, e justamente para falar com a Camila, né? E eu sempre fui mais tímida, assim, e enquanto a Camila começou a falar dela, dizendo como ela sempre teve digamos assim, essa afinidade com as palavras, sempre foi muito segura da relação dela com a subjetividade. Comigo sempre foi ao contrário, eu sempre gostei muito de ler. A minha avó é uma grande leitora e na minha casa sempre a gente teve muito livro e eu sempre consegui sentir a subjetividade do outro, sentir a experiência do outro, sentir a minha subjetividade através das palavras do outro. Mas para mim sempre foi muito difícil escrever, porque eu era muito tímida, assim, uma criança bem tímida e uma adolescente bem tímida. Então, na escola, eu sempre estudei em escola pública. Na escola pública, quando eu era pequena, assim, até o Fundamental 1, eu era uma criança criativa, escrevia e tal, as professoras mostravam aquela coisa toda do livro que a Camila comentou, né? Tu fica feliz porque cada conquista tua é mostrada, os pais vão lá ver, a comunidade e tal, mas isso foi se apagando. E à medida que eu ia crescendo, eu notava que quanto mais eu apagasse minha subjetividade nos textos, melhor era para mim. Quanto mais eu fosse mais, digamos assim, técnica, melhor. Eu tirava melhores notas, eu ouvia que eu ia bem no Enem, porque eu já sou da época do Enem, né? Que eu ia conseguir o curso que eu queria. Então, assim, quanto menos Marta eu fosse, melhor. Né? Aquela coisa, eu via muito no ensino médio, assim, tu vai escrever o texto dissertativo argumentativo, tu não vai usar o eu. Melhor tu não usar nem o nós, né? Ficar bem longe. E quando chegou na hora de escolher o que eu ia fazer, imaginem que eu tinha 17 anos na faculdade. Loucura total. Eu entrei aos 17, quando eu fiz 18, eu já estava no segundo semestre na PUC. Eu entrei muito jovem. E eu pensava, nossa, como todo jovem, eu tenho que terminar o ensino médio, tenho que ir direto para a faculdade. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Pensei em várias coisas. Letras era o sonho, porque eu sempre gostei muito de ler, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu começava a dizer para minha família que eu ia fazer letras, uma coisa assim, não, mas tu não vai. Não, mas tu é mais inteligente do que isso, tu não vai, né, fazer letras. Porque, afinal de contas, sabe que o professor não ganha nada. Letras de licenciatura ainda. E quando eu dizia que eu queria fazer letras português, eu dizia, mas nem uma língua adicional? O que vai ser de ti? Então, foi bem estranho, assim. Mas, eu decidi por letras porque era realmente o que eu mais queria, né? E, ao fim e ao cabo, eu escolhi o que eu mais queria e a minha segunda opção era, deixa eu ver, arquitetura, mas de nada a ver com letras. E eu lá e fiz letras, nem quis para arquitetura, não encaminhei nada para arquitetura, né? Já tinha o SISU na minha época, também não quis, fui para letras. Aí eu fiz toda a minha formação, a graduação, mestrado, tudo com bolsa, né? Primeiro para a UNE, depois a CAPES. E fui lá para letras. E eu ficava pensando assim, puxa, eu adoro as cadeiras de literatura, mas como é que eu posso dizer assim? Eu dava as cadeiras de literatura, mas eu ia bem mesmo, era na linguística. Por quê? Porque, de novo, quanto menos Marta fosse, quanto mais técnica fosse, quanto mais precisa, direta, né, imparcial, entre aspas, eu fosse, melhor. E eu gostava daquilo, porque não precisava me expor. E eu, como uma pessoa tímida, gostava de não me expor. Né?
Mas, ao mesmo tempo, como que eu posso dizer? As aulas de literatura, e quando eu via também as apresentações, as palestras das gurias, da Caroline e da Camila, eram o que me deixava realmente feliz. E eu pensava, não, mas tudo bem, tudo bem que não seja a minha... digamos assim, tudo bem que ninguém vai dizer que eu sou a melhor, mas eu quero ser feliz. Eu quero fazer uma coisa que realmente eu pense que vai mudar as coisas. Eu quero ter uma experiência, eu quero dar aula, eu quero fazer isso. E às vezes até as minhas amigas que participavam do PIBID, assim, eram mais desenvoltas, elas diziam assim, mas Marta, tu vai querer dar aula? Tu é mais tímida, como é que tu vai fazer isso? Mas tu é da linguística. E eu ouvi assim eu ouvi durante a minha graduação que eu era da linguística, que eu devia fazer, que eu devia ir para linguística. Eu ouvi até umas professoras, eu fiz umas electivas de língua, que eu devia ir para as línguas. Eu ouvi assim qualquer coisa, mas eu nunca ouvi alguém que me dissesse, Marta, vai para literatura, vai para teoria, que é isso que tem que fazer. Não, eu fui porque eu quis, assim. Por quê? Porque era o que me movia. E mais para o final da graduação, na verdade desde o início, assim, mas foi mais para o final mesmo, eu tive mais cadeiras de escrita criativa. E aí eu não tive mais como me esconder. Eu tive que escrever alguma coisa que tivesse a ver comigo e eu tive que me colocar. E eu fiz. E acabei gostando muito da experiência e acabei pela primeira vez, eu acho, na vida, conseguindo me colocar na escrita, que era para mim uma coisa absurda. Como é que eu vou... Se eu não conseguir um nós, tá, num texto mais formal, como eu ia escrever literatura? Eu gostava de consumir literatura, eu gostava de ouvir as palavras dos outros, mas não colocar as minhas próprias palavras, não dizer as minhas próprias coisas, porque para mim era muito íntimo. Mesmo que eu colocasse a voz, que eu escolhesse um narrador que não tinha nada a ver comigo, não interessa. Para mim, literatura sempre foi algo muito íntimo. E aquilo me mudou, sabe? As cadeiras de escrita criativa me ajudaram bastante, assim, a melhorar. Eu também tive diários, eu sempre tive diários. Na verdade, eu sempre escrevi, só que eu guardava, né? Eu guardava 7 chaves de diários, tanto é que eu não tenho mais meu diário de adolescente, porque eu queimava. Eu era bem extremista, eu queimava para ninguém ver. Porque não era para ninguém ficar sabendo o que eu achava em 2010. Entende? E agora eu tenho e guardo, mas mesmo assim, ainda é assim difícil para mim. E depois que eu saí da graduação, chegou na hora de ver o que eu ia fazer e tal. Eu queria dar aula, mas quando eu me formei, eu peguei bem aquele ano que não tinha concurso para nada, né? No estado também não tinha oportunidade, porque não estavam nem pegando as pessoas, não estavam nem pegando mais contrato emergencial. Aqui na minha cidade só tem 2 escolas particulares e eles estavam bem obrigados de professores, então não tinha oportunidade. Ir para Porto Alegre eu era muito jovem, assim, muito apavorada, assim, dar aula em uma escola, pegar um ônibus cedo, enfim, eu não estava pronta para isso, não conhecia ninguém para isso. Então, eu estudei, entrei no mestrado em teoria da literatura. E eu estava pronta, assim, para estudar um autor homem, né, Moacir Scliar, quando a minha orientadora disse assim, mas maravilhosa a tua ideia e tal, mas tu não quer fazer uma coisa diferente? Eu tenho uma escritora, e eu tenho uma escritora, tem um acervo dela aqui no Delphi, tal, que é o espaço de memória da PUC, né? E é diferente e tal, quase ninguém fala sobre ela, mas ela foi muito importante e tal, e a literatura dela é mais subjetiva, eu olhei assim, mas eu pensei, mas eu nunca trabalhei com literatura feminina e eu nunca trabalhei com esse tipo de coisa. Tá. Aí eu aceitei. E eu comecei a ler mais autores. Foi todo um movimento assim, de desconstrução, porque eu estava acostumada. Eu, Marta, sempre fui uma pessoa, assim, uma adolescente, que sempre procurou espaços mais seguros, digamos assim. Então, eu era aquela crítica falando que
lia os clássicos, fazia o que tinha que fazer, entendia mais ou menos a mentalidade do professor, o que ele desejava que eu escrevesse, fazia e ficava quieto no meu canto, tirava uma boa nota e pronto. Né? Estou sendo bem sincera com vocês. Só que aquilo, como eu disse, não me deixava feliz. Então, eu aceitei essa proposta da minha orientadora, fiz, me abriu minha mente, assim, fiz a minha dissertação sobre uma trilogia escrita por uma mulher, uma trilogia totalmente subjetiva. Toquei em vários assuntos que eu jamais pensaria que eu ia tocar. Fiz várias, tive que ler muita coisa, fiz várias incursões pelo feminismo, aprendi muita coisa. E quando eu estava, né, fazendo a minha dissertação, enquanto eu estava fazendo a minha dissertação, eu comecei a dar aula. Né? Eu nunca tinha começado a dar aula para valer, eu só dava aula de aula nos estágios. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com os meus alunos? Que tipo de professora eu vou ser? Eu vou ser a que corta o eu e o nós? Ah, eu esqueci de falar uma coisa sobre mim. Eu sou revisora também. Agora eu sempre digo que estou me aposentando, mas eu nunca me aposento. E eu também trabalho com normas da BNT, enfim, eu coloco os escritos das pessoas em qualquer norma, assim, eu sou quase o técnico da TI, das letras, assim. Mas eu estou tentando me aposentar. E no início era impressionante como a Marta revisora aparecia. Eu olhava um texto, e até hoje é assim, eu começava a pensar, meu Deus, vírgula, ponto, período truncado, e era um horror, porque eu pensava, eu não posso fazer isso com os adolescentes. Se eu começar a corrigir assim, eles nunca mais vão escrever uma linha. Eu era absolutamente assim, o contrário da Camila, entende? E então eu pensei, bom, mas que tipo de caminho eu vou trilhar? O que eu vou fazer? Eu vou... E aí aquele impasse, eu vou dar uma formação sólida, segura, eu vou ensinar eles a fazerem o Enem, e a URGS, e a se expressarem de um modo mais formal, ou então eu vou ensinar eles a conseguirem usar para a língua de forma que eles consigam se expressar, né, nas mais variadas situações, não só nas situações normais, não só nas situações em que eles vão ser colocados à prova. E eu, de novo, né, tentei a opção, digamos assim, a opção para a qual eu não estava preparada, né? A opção por algo mais criativo. Porque até emocionada aqui. Porque eu sempre quis trabalhar com uma coisa que me movesse. E eu entrei, como eu disse, eu entrei muito cedo na graduação e eu noto que assim, a minha história enquanto profissional, enquanto professora, é também a minha história enquanto marca, enquanto pessoa. No início, o que eu queria? No início, eu queria ser validada, entende? Eu queria ser aprovada, eu queria laurea acadêmica. Tá, ok, mas não é isso que me move, não é isso que me faz feliz. Não foi por isso que eu entrei na letras. Não foi por isso que eu... Desculpem os colegas da linguística se tem alguém aqui, tá? Mas foi por isso que eu não quis ir para a linguística, eu quis ir para a teoria, sabe? E foi por isso que eu escolhi essa outra rota, assim. Eu escolhi fazer projetos diferentes com meus alunos, eu escolhi, assim, dar a base que eles precisam, a base mais formal, né? A gramática, enfim, mas de uma forma diferente. Eu decidi trabalhar os gêneros de forma diferente. E assim eu tive que tirar da gaveta aquela Marta criativa que há muito tempo não aparecia. Sabe? Eu fui uma criança bem criativa, e depois, por sei lá quais motivos, eu deixei isso de lado. E eu comecei a inventar. Eu comecei a inventar bastante coisa, um pouco apropriando das ideias, enfim, alheias, a Carol sabe disso. E um pouco eu comecei a criar. Sabe? E isso foi bem difícil no início para mim, sabe? Bem difícil mesmo. A primeira coisa parecida com o que eu fiz agora no dia da quarentena foi em 2018, eu fiz um projeto sobre poesia.
Eu pensei que ia ser um fracasso total, que os alunos não iam querer escrever, né? Eu pensei que eles envolvia foto, eu pensei que eles não iam nem querer tirar as fotos, mas foi ótimo, sabe? E o que eu percebi é que eles, assim como eu, assim como a Marta adolescente, precisam de um espaço para escrever, um espaço para ser eles mesmos, um espaço para usar a língua, não como uma ferramenta de aprovação no concurso vestibular, sabe, no Enem. Eles precisam usar a língua como, como forma de expressão, de comunicação, como forma, como espaço de diálogo, e o ser humano para o outro. Eles querem partilhar as experiências deles com a turma, né? E isso é algo que eu, talvez, como aluna, tivesse focado. Talvez não, com certeza, foquei em mim, mas eu não quero que aconteça com os meus alunos, né? Tem uma coisa um pouco mãe, assim. Eu acho que a gente é muito influenciado pelo que acontece com a gente enquanto aluno, e se tu não parar para refletir sobre isso, tu acaba colocando nos seus alunos mais ou menos o mesmo modelo de professor que tu teve antes, né? Isso sim, não só o modelo do professor que tu teve na escola, o professor que tu teve na graduação, enfim, a figura em que tu te inspira para lecionar. Mas, enfim, acho que não tem muito tempo, então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Tá? O primeiro projeto que eu fiz foi o Diário da Quarentena. Eu vou mostrar para vocês o que eu mandei para os alunos, o material. Isso foi inspirado na ideia da página em branco da Carol, também. Assim, eu vi no mínimo uns 4 ou 5 projetos inspirados na ideia da página em branco da Carol. Porque realmente foi muito legal. Não sei se... Só um minutinho, peraí. Tentando compartilhar aqui. Opa! Apresentação. De novo. Tá. Então, esse aqui foi o Diário da Quarentena logo no início, tá? Até coloquei aqui. Língua portuguesa, professora Marta, proposta adaptada para o projeto das professoras Caroline Becker e Karine Storm, tá? Do CAP da URGS. E essa aqui sou eu, em 2020, já escrevendo mais, né? Eu escrevi uma cartinha, um recadinho para eles. No início, a gente estava... Quando eu mandei isso, a gente estava só um mês em casa, pensando que em 2, 3 semanas, estava normalizado, a gente ia voltar. E então eu, enfim, estava explicando o que eu ia pedir. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de instruções. Essa é a minha parte, assim, mais quadradinha. Então, eu pensei, eu não vou fazer esse diário se demorar muito, porque eles podem ficar, na minha experiência, quando os alunos ficam durante muito tempo com um projeto sem guia, eles acabam se entediando e não fazendo mais. Então, eu pensei em 10 dias, mais ou menos, de duração. O público-alvo, né, quem vai participar, no caso, foram os meus 7º, 8º e 9º, que é da escola municipal que eu dou aula aqui. As formas de entrega, as 1000 instruções. Eu tentei não deixar tudo... Eu tentei não tolir, não podar muito os meus alunos, mas tem algumas instruções, sim. E as orientações para elaborar a página, vocês podem ver aqui que é um print da página da Carol. Inclusive os exemplos aqui. E eu também dei algumas sugestões do que eles poderiam registrar, né? Filmes, livros, séries da quarentena, né? Fazer umas avaliações, as atividades da escola, as coisas que eles comeram, porque eles me diziam muito assim pelo e-mail no início. Sora, eu só como e durmo, eu não consigo ler, não consigo mais fazer nada. Os melhores momentos, eu comi um S ali. Reflexão, dúvidas, esperanças, vontades.
E a partir disso surgiu esse Instagram aqui, que é o Diário da Quarentena Pontos e lá. Ele acabou virando, na verdade, o Instagram dos projetos Diário da Quarentena e do projeto Minhas Palavras. Mas esses aqui foram os primeiros. Tá, pode ser. Agora eu estou entrando no meu próprio aqui. Só um minutinho. Teve de tudo, né? Alguns, como a Camila disse, realmente se inspiraram. Esse aqui ficou muito motivado. Alguns não mandaram, claro. Essa que escreveu tudo mesmo, levou bem a sério. Alguns fizeram esse em formato de diário, levaram bem a sério, assim, todo dia eles contavam um pouquinho. E aí vem aquela coisa da Marta revisora, que não podia colocar um acento aqui, que não podia botar uma vírgula. Então, várias vezes eu tive que respirar e pensar, isso não é o mais importante. O mais importante é a escrita, não é, a correção não é o mais importante. Eu também pedi autorização dos pais e dos alunos, né? Acho importante, porque às vezes o pai quer que apareça no Instagram da escola, no Instagram, ou tem a página do Facebook da escola, mas a criança não quer, né? Então eu cuido muito isso. A mãe e essa aluna deixaram, ela ficou muito feliz, então ela deixou eu ter que tirar uma foto. No caso, ela tirou a foto e me mandou. Esse projeto aqui teve bastante engajamento, né? Só vou mostrar mais alguns. Eu sempre tentei colocar um recadinho, assim. Por exemplo, eu li alguma parte e comentava, por exemplo, que a vida é mesmo muito bonita para se viver preso, mas voltaremos. Aqui. Estou passando bem rápido, tá? Mas para quem quiser, eu vou colocar o link ali. Vocês podem seguir. Está no público. Então, se não quiser seguir, se quiser só dar uma olhada também, está no público. Ah, e esse aqui já é outro projeto. Eu vou mostrar rapidinho aqui. Este aqui é o Minhas Palavras. Tá? De novo, eu começo sempre com uma cartinha. Explico mais ou menos do que se trata aqui nessa cartinha. E aqui eu expliquei um pouquinho sobre o que era o verbo, o que era léxico, contexto, polissemia, enfim. E depois já começo a dar uma ideia assim, mais específica, né, sobre o que a gente vai trabalhar. Então, eu mostrei que as inspirações eu usei como modelo Ressignificando a Quarentena, que é um perfil do professor Samuel Oliveira, que trabalhou com a Carol no CAP, né? E olha só que interessante, ele foi meu colega da catequese há uns 15 anos. Todo mundo se conhece, né? É bem impressionante, assim, ele de Guaíba também. E eu só descobri que era ele depois, né? Que eu não tinha a menor ideia de que era ele. E também me inspirei no Quantas Páginas e no Ninho de Leitores. Deixei ali, aqui não aparece, mas tem um link, então eles podiam ver as produções dos outros alunos. Aí é a nossa vez, né? Nesse quadrinho aqui eu explico para eles exatamente o que é para fazer, com as minhas instruções. Eu tento cuidar ao máximo essa professora Marta, que com instruções com mínimo e máximo de linha, só que às vezes acontece, até porque a escola estava pedindo para a gente restringir o tamanho
dos arquivos, para mandar por e-mail, porque depois eles criam umas cópias, enfim. E eu também fiz o meu, né? Eu não mostrei para vocês, mas eu mandei para eles também o meu diário da quarentena. E eu também mandei para eles aqui o projeto Minhas Palavras. As palavras ressignificadas. Acabei não contando para vocês o que é isso, eu não sou muito boa com apresentação. Eu digo que eu consigo, eu acho pelo menos que eu consigo dar aula, mas apresentar alguma coisa é meio complicado para mim, quando não são meus alunos, porque parece que o que eu estou dizendo é muito óbvio, né? Afinal de contas, eu sei que eu conheço o que eu fiz, mas vocês não. Então, o que é isso aqui? O Minhas Palavras é um projeto em que o aluno, em que eu escolhia, tá, selecionava assim 2, 3 ou uma palavra por semana e eles tinham que ressignificar a convivência deles na quarentena. Eu fiz o meu, por exemplo, quarto, tá? Eu vou me expor aqui, logo eu. Meu povo, toca, refúgio, cantinho, espaço com cama, livros, cadernos, PC, luzinhas, pedrinhas e eventualmente eu. Onde fico, penso, leio, escrevo, bagunço, trabalho, invento, choro, rio, olho filme, tomo chá, faço vários nadas e durmo. Lugar que a Bambina tenta vandalizar. Quem não sabe, a Bambina é minha cachorrinha e ela vai lá às vezes. Agora ela que está dormindo comigo, ela vandaliza bastante. Todos os meus alunos conhecem a Bambina porque ela aparece nas aulas virtuais. E é isso, eu sempre mando algum bonequinho, alguma coisa assim. Pedi para eles guardarem as folhinhas desse projeto, uma pasta, porque na época a orientação da escola era guardar para mostrar para a gente. Claro que isso se mostrou totalmente absurdo depois. Deixa aqui. E a partir daqui, então, começa o projeto Minhas Palavras. Como vocês podem ver, eu não recebi muitos, né? O engajamento foi tendo um pouco. E esse aqui é um outro Instagram que eu tenho, vou deixar depois para vocês, se vocês quiserem, que é sobre poesia, mas foi feito antes da pandemia, então acho que não cabe muito aqui. O que eu queria dizer é que, antes de encerrar, é que para todo professor que está nos ouvindo, que a gente está no final e olhando assim, os nossos projetos parecem muito lindos e talvez pareçam um pouco utópicos para os outros professores, mas assim, não pensem, pelo menos comigo, que todos os alunos me entregaram sempre e que eles gostaram sempre e que eu não ouvi nada dos pais, que não foi tudo tão cor-de-rosa assim. A gente tem uma plataforma agora aqui na... Peraí, formados. A gente tem uma plataforma, um sistema em que a gente posta as aulas, os alunos entregam as atividades e esse sistema cai. Às vezes assim, colocar no divulga os melhores, né? O sistema cai, os alunos não entram, os alunos... O que já aconteceu comigo, assim, ó? De tu mandar um projeto super bonito e daí tu pensa, puxa, mais aluno, esse aluno aqui que nunca mandava nada me mandou. Aí tu sabe o que ele mandou para ti? Ele mandou de volta o arquivo com as instruções. Já me aconteceu várias vezes. Ou então uma página em branco, porque assim conta no sistema, entende? E para mostrar que, na verdade, ele não me mandou nada, eu vou ter que escrever, enfim, eles tentam. Acontece de fazer um projeto, eu fiz um agora, só que não vai dar tempo de mostrar, e também depois eu acho que eu vou colocar no repositório se a Carol quiser. Mas, assim, esse projeto foi com muito carinho e eu acho que eu recebi
5 devolutivos. Então, são coisas que acontecem, né? Mas, assim como na aula inicial, nem tudo que a gente faz é bem recebido sempre, nem tudo tem 100% de, né, 100% de adesão. Na pandemia também é assim. Eu dou aula numa escola pública, embora seja uma escola pública de um bairro relativamente, um nível financeiro relativamente, não digo alto, mas assim, a classe média, mesmo assim, isso não significa que não tem alunos que não têm acesso à internet, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, a gente não sabe como está a situação nas casas desses alunos. Tem que pensar nisso sempre. Então, é isso, gente. Da minha parte, foi isso. Espero que algo que eu tenha dito tenha sido proveitoso para vocês. Eu fui bem sincera. É uma das minhas marcas, sincera demais, talvez. Mas é isso. De novo, muito obrigada, Carol, por ter me chamado. Muito obrigada, Camila, por ter do meu lado também. Porque, né, mesmo... Viu? A minha cadela chorando. Porque mesmo longe, eu me sinto assim como se a gente estivesse numa mesa conversando. E isso é muito legal. Estava fazendo falta para mim, né? E é isso, muito obrigada. Marta, muito obrigada. Tu ainda está compartilhando tua tela, tá, gente? Pelo menos para mim está aparecendo, não sei se para vocês. Parei. Pronto. Nossa, muito obrigada por toda a tua apresentação. O mesmo comentário que eu fiz para Camila, né? As gurias foram super humildes, assim, com o convite. Ah, mas será que eu tenho... A Marta em especial, né? Será que eu tenho que dizer? Nossa, tem muito que dizer e tem uma trajetória que já foi vivenciada. E eu queria compartilhar com todo mundo que a Marta veio falar comigo no Instagram e dizer, olha, eu vou fazer essa atividade com meus estudantes que vocês propuseram aqui, estão convidando outras pessoas a fazer. E o quanto isso é um abraço para um professor, né? Para uma professora, o quanto é legal a gente compartilhar as nossas ideias, saber o que o outro fez, como é que fez. Então, eu sou muito grata, Marta, quando ela veio me contar que ia fazer e tal, porque é um retorno que é muito bacana, né? Porque às vezes a gente fica ali meio solitário, achando que não está fazendo diferença, o que está fazendo, que não é tão bom. Então, fortalecer isso e saber que sim, sempre tenho que melhorar, mas que sim, também fazemos coisas legais e que podem provocar boas ideias, né? E não é essa ideia do imitar, do replicar, né? Porque a gente recria. Mesmo que tenha saído de um mesmo lugar, nunca vai ser a mesma atividade. Isso é muito bacana também, né? Que cada um vai dando o seu tom, o seu jeito, a sua construção, que é, né, de novo, a marca da subjetividade. Então, eu sou muito grata pelo retorno que tu fez, Marta, na época, e todo o trabalho bonito que tu fez, que fortalece e que fortaleceu o que é o Praped, né? Então, eu queria fechar dizendo isso também, né? Que é esse diálogo, foi esse retorno, esse vocês aceitarem o convite lá no começo que fortaleceu essa ideia que está aqui e que, né, se tudo der certo, vai seguir por bastante tempo ainda. Eu acabei caindo, gente, eu perdi o que estava escrito antes, então talvez vocês possam me ajudar. A gente vai avançar uns minutinhos, se alguém tiver que sair, fiquem tranquilos, mas só para a gente poder conversar um bocadinho mesmo. A gente está percebendo que 1 hora é pouco tempo, né, no fim das contas, porque dá muita vontade de a gente ficar falando. Eu vou ler aqui o comentário que eu estou conseguindo acessar. Antes o pessoal tinha comentado, né? A Dani comentou da coisa do nós e do eu no texto, que por muito tempo tinha esse mito do não poder usar isso, essas provas externas, né? O quanto elas fazem um desserviço para a gente, complicam a nossa vida no meio disso tudo. E se vocês puderem recuperar daí, caso tenham deixado alguma pergunta antes, eu agradeço, porque a minha internet estava instável. Eu vou ler um comentário da Carolina aqui. Ela diz assim, eu pensando, eu não sei se tinha alguma coisa antes, talvez. O que estou fazendo de errado? Alguns não entregam as atividades. Elas devem ser chatas. Também, olha, as atividades belas, que maravilhosas. Obrigado por não me deixarem triste, mas que a gente possa ser um pouquinho como vocês, que amor. Isso é interessante também, né, gente? Já passo de novo a palavra para as gurias, mas o quanto às vezes a gente pensa
que só a gente leva porrada, né? Que só a gente não é o vencedor em tudo. Mas não, né? A gente mostra, compartilha aquilo que a gente está vendo que funciona, né? Tem muito que fica no caminho. E a Camila disse, olha, eu toco e consegue um estudante fazer uma reflexão um pouco mais elaborada, né? Então, não são todos que vão ler, não são todos que vão aceitar os convites, né? Mas a gente vai seguir fazendo tudo que é possível para tentar engajá-los, né? E é importante que a gente diga isso, para que, em especial, eu penso muito em quem está começando na docência. Aí, então é só comigo que não funciona, né? Não, é porque atingir os 30 que tu tem em uma sala, porque cada um tem a sua subjetividade, é muito difícil. Então, talvez em uma atividade a gente atinja, em outra não, né? E assim vai indo. Acho que isso é bem importante, né? E a pandemia, a Camila está comentando ali mais ainda, né? Porque vai todo mundo ficando desmotivado, a gente, os estudantes, o cansaço, né? Acho que tudo isso acaba pesando. Gente, se alguém quiser abrir o microfone para fazer um comentário para a gente ir finalizando, ou recuperar alguma pergunta, o comentário que por acaso estivesse ali no chat. Eu só queria comentar que comigo é assim todos os dias. Eu sempre acho que os outros são sempre muito melhores ou com mais sucesso, né? E principalmente quando eu vejo aulas ou projetos ou leio coisas sobre reescrita, é algo que me tira, porque parece todo mundo consegue fazer a proposta, corrigir os textos, devolver, solicitar a reescrita, rever a reescrita, e aquele processo lindo que a gente vê, eu nunca consigo ir até o final das coisas. E quando eu consigo, é um momento de muita felicidade. Mas o dia a dia realmente é louco, né? A gente pensa no número de turmas que a gente tem, o número de alunos, o número de textos, né? Aí a gente entra numa outra discussão. E que a pandemia trouxe, assim, a enésima potência, né? E como a Camila, como a Carol estava falando com a gente antes de começar, quantas fases a gente teve na pandemia, quantas orientações da escola, né? Aquela coisa, volta ou não volta. Eu, na minha escola, tive uma fase de mandar tudo pelo WhatsApp. Depois, uma fase de mandar pelo WhatsApp. Melhor, a coordenação mandava as coisas pelo WhatsApp, os alunos respondiam por e-mail. Depois a gente mandava por WhatsApp e pelo Google Classroom. E eles enviavam as respostas pelo Google Classroom e pelo e-mail. Depois entrou uma plataforma. A plataforma sumia com tudo, ainda some de vez em quando. Com tudo que posta, com tudo que tu posta. Então é assim, tu posta todas as tuas aulas bonitinho sexta-feira de tarde e acorda, segunda manhã não tem mais nada. Né? E o ano precisa ser fechado sem falar todas as burocracias que a gente tem, recuperação, não é um conto de fada sempre. O que a Ana comentou ali de que como é excludente o ensino remoto, porque eu numa escola privada, eu estou numa posição privilegiada nesse sentido, né? A gente pode cobrar a presença dos alunos nas aulas, e se eles não aparecem, a gente vai atrás, porque como assim você não está acessando se você tem tudo aí à mão, né? E o abismo que está se formando é uma coisa. Eu me vi muitas vezes desesperada esse ano, pensando o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou nessa neura de tarefa, cobrança, sendo que a maior parte do país tem aula, né? São milhões de estudantes em colégio. Eu, como professora de português, me senti assim. Eu me senti várias vezes ao longo do ano como uma inútil, na verdade, pior ainda, ok, eu faço as atividades para quantos alunos? 10? 15? E os outros alunos que não têm, né? O que eu estou fazendo? E ano que vem, como vai ser para eles? Eu estou compactuando, tu fica assim, eu estou compactuando com isso, não dá nada, é uma sensação muito ruim. Nesse sentido, por exemplo, no caso, a gente sabe que os alunos vão passar ano que vem, a gente sabe que não vai dar para recuperar. E é isso. Acho que a gente tem uma composição aqui muito legal, né? Porque vocês estão falando de lugares diferentes, né? De ensino. Então, isso é bem interessante. E o quanto nesses dois lugares o professor e a professora estão em sofrimento, né? Porque estão sendo pressionados
de todos os lados, né? E tendo que trabalhar com as frustrações que a gente sempre tem que trabalhar e com as dificuldades que a gente sempre tem que trabalhar. Mas ainda assim, levando carinho para as atividades, convidando os estudantes e as estudantes a entender que a língua é deles, né? Então, e é isso, eu acho que é um ato de resistência sempre, e vai vir mais um ano muito difícil para quem está em sala de aula, né? Então, está acabando esse ano, que bom que a gente vai poder respirar, mas ano que vem vai ser pedreira, a gente não sabe como as coisas vão ser, mas que a gente consiga manter, pelo menos, esse horizonte, assim, né, de compartilhar, de se encontrar e pensar que daqui a pouco as coisas se organizam um pouco melhor, né? Então, senão a gente não segue, né? Eu acho. E é isso, gente. Chegamos às 7h15. Se alguém mais quiser pedir a palavra, comentar alguma coisa, senão a gente se despede. Eu ficaria ouvindo vocês duas muito mais tempo, muitas mais horas, mas a gente vai ter outras oportunidades também, com certeza. Obrigada. Isso, gente. É isso. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui. Marta, Camila, foi uma alegria ouvi-las. Sigam os Instagrams uns dos outros, troquem ideias, recriem o que vem. Eu segui a Camila sem saber que era ela. Acontece. Ela fica escondida ali naquele Instagram dela do Quantas Páginas. Essa sem Agora vergonha. que eu sei o nome, assim, mas eu tava vendo. Ai, então tá, gente. Um beijão para todo mundo. Boa Beijos, noite. obrigada. Obrigada, Carol. Eu que agradeço.